Allan Kardec elabora com as informações dos espíritos, ele elabora, esse capítulo inteiro chama isso, ele elabora o quê? A teoria da presciência. Teoria da presciência. O que é isso, gente? Mediunidade de profecia, de ver o futuro, não é? E tem espírita até, vamos dizer assim, tarimbado, que está falando bobagem aí na internet, fazendo palestra, dizendo que espírito superior não prevê o futuro. Ora, é exatamente o contrário, segundo Kardec. Quanto mais elevado é o espírito, segundo Allan Kardec, quanto mais desmaterializado é o espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, quanto mais espiritualizado é a criatura, mais ela tem condição de ver os acontecimentos futuros. Está lá no capítulo 16 de A Gênese, Teoria da Presciência de Allan Kardec. Essa mediunidade em Chico Xavier o acompanhou a vida inteira. Com 4 anos de idade, ele me disse, a mãezinha dele estava ainda encarnada, Dona Maria de São João de Deus. E ele, os outros irmãos, eram um total de 8, né, John? 9. Com ele, 8, né? Com ele, 10. É. Uma criança, né? Mas essa não estava encarnada, né? Então, ele mais 8 iam, naquela época não tinha calçamento, a mãe dele colocava a cadeira do lado de fora da casa para ver o movimento da rua e acompanhar os filhos brincando. Do lado dela, minha tia, bisavó, Cilia Correia, que era vizinha de casa de meia, não é? E as duas ficavam ali papeando, segundo Chico. Dona Cilia viveu mais de 100 anos, veio desencarnar em Belo Horizonte. E a mãe de Chico. Os irmãos todos, os filhos de Cilia, iam brincar na poeira da rua. Mas Chico não queria. Com 4 anos de idade, ele não queria brincar. Segundo ele queria ficar do lado da mãezinha dele. Porque ele sentia que ela ia desencarnar. Com 4 anos de idade. Ele tinha o sofrimento, a antecipação do sofrimento de perder a mãe. E aí a mãe dele falava com ele, ralhava com ele, Chico, vai brincar, vai brincar. E ele disse, não, a senhora me permite ficar aqui penteando a sua cabeleira? Diz que ela tinha uma cabeleira muito longa, preta, muito bonita. E ele ficava ali do lado da mãe porque pressentia. Mediunidade e presciência. Uma criança de 4 anos de idade. Mais tarde, quando explode a mediunidade dele, em 1927, ele tinha 17 anos, ele tinha um fenômeno com ele que o fez sofrer muito. Porque ele via as pessoas e sabia exatamente de que a pessoa ia morrer, com que idade, qual a doença que a pessoa ia ter e qual o sofrimento que ela ia passar. Isso fazia sofrer. Obviamente, imagine vocês e nós vendo os nossos familiares e sabendo de antemão o que eles iriam passar em termos de saúde, de complicações, não é? Até o dia que ele pediu ao Emmanuel já coordenava as faculdades mediúnicas dele, ele pediu ao Emmanuel num dia e falou com ele, não, senhor, eu não aguento isso, não aguento esse sofrimento, porque eu vejo isso tudo e tenho de ficar calado, eu não posso falar nada com a pessoa, porque ela vai naturalmente se perturbar, então o senhor faça o favor, peça a Jesus para tirar isso de mim. E de fato foi concedido a ele, a partir de determinada data, aos 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, ele deixou de ter essa faculdade mediúnica, que é uma faculdade de presciência, não é? No meu caso particular, ele previu com antecedência de 15 anos a doença que meu pai passou do mal de Alzheimer. 15 anos antes. Meu pai estava pleno de saúde em 1984 e o Chico nos alertou, a mim, a minha mãe, a minha tia-avó Nair, que ele passaria por um grave problema mental, de saúde mental, e que demoraria bastante para desencarnar,
porque estava na programação espiritual dele. E, de fato, isso foi em 1984. Em 1999, portanto, 15 anos depois, os primeiros sinais do Alzheimer vieram e meu pai só veio a desencarnar em novembro de 2013. Eu tinha uma prova, eu estudava Ciências Econômicas em Belo Horizonte, tinha ido a Uberaba, quinta-feira, a gente ia sempre quinta e voltava no domingo ou segunda-feira. E só que eu não podia ficar muito tempo, porque eu tinha uma prova muito importante, trabalhava 2 períodos, não tinha tempo de estudar, eu precisava voltar no domingo de madrugada para estudar o domingo inteiro e dar conta da prova que viria na semana seguinte. Então nós saímos do Grupo Espírita da Prece, lá pelas 2 horas da manhã, e fomos para a casa do Chico, e eu estava bem, estava alerta, embora fosse 5 horas de viagem de carro, principalmente de noite, que não tem movimento, né? Eu falei com ele assim, Chico, eu estou muito bem, eu preciso voltar para Belo Horizonte. Não, você não vai sair essa hora. Não vou sim, porque eu vou porque eu preciso ir, Chico, eu me conheço, se eu ficar aqui, nós vamos ficar no papo, eu não vou estudar coisa nenhuma, e senão eu vou me dar mal na prova, eu preciso ir para Belo Horizonte. Mas isso não é hora de viajar, meu filho, dorme aí, amanhã cedo você vai. Não vai adiantar, Chico, porque esse amanhã cedo eu sei muito bem como é que vai acontecer. Eu vou acordar e vou ficar aqui te ouvindo e conversando com você e não vou voltar. De modo que eu fui mais teimoso do que ele, sabe? E ele temava comigo para não ir. Quando ele viu que eu ia mesmo, ele virou-se para mim e falou assim, está bem, você vai, mas quando vocês estiverem descendo a Serra das Alterosas, antes da entrada da cidade de Campos Altos, você vai ver um indivíduo no meio da estrada. E esse indivíduo estará vestido como se fosse guarda da Polícia Rodoviária Federal. Aí ele se levantou da cadeira e fez o gesto. Ele estará fazendo o seguinte gesto. E o Chico repetiu o gesto 3 vezes. E completou a história dizendo assim, não pare, porque é coisa ruim. Não precisa dizer que a Eliana já começou a chorar daí, né? Geraldinho, pelo amor de Deus, vamos dormir aqui. O Chico está falando que tem essa coisa ruim na estrada. Mas como eu sou negociante, eu falei com ele assim, ô Chico, não, gente, não, Eliana, mas se Chico está avisando é porque ele vai rezar para nós. Ele vai rezar, né, Chico? Você não reza para nós? Se você rezar, eu vou. Se você não rezar, eu não vou, não. E assim, não, pode ir que eu rezo. Pode ir que eu rezo. Aí na fé dele, a gente tinha fé, né, Leonardo? Então nós fomos. E confesso a vocês que isso dá umas 2 horas e meia de Uberaba, John? Por aí, né? Confesso a vocês que a história, já tinha até esquecido, porque a gente foi conversando, saiu da casa, despediu do Chico, foi conversando, de Vivaldo, e foi conversando 2 horas e meia depois, descendo, exatamente quando começa a descer a Diaba da Serra das Alterosas, né? A entrada, aí eu vi a placa, quando eu vi a placa assim, Campos Altos, a 5 quilômetros, Campos Altos, a 1 quilômetro, aí eu já comecei a me preocupar. Isso é agora, né? E a Helena nem estava lembrando mais. Mas quando a gente avistou o trevo de Campos Altos, olha o danado do homem no meio da estrada. E fazendo exatamente o gesto que o Chico tinha feito para nós quase 3 horas antes. O que é isso, gente? O que vocês acham que é isso? Que homem é esse que tem essa capacidade mental de ver o futuro acontecer daí a 3 horas? E graças a Deus que ele viu, né?
e nos avisou que a coisa era ruim, não sei nem se era do além ou se era da terra, não importa, era coisa ruim. Então eu corri mesmo. E Eliana, quando viu o homem, começou a chorar de novo. Ai, meu Deus! E agora? E eu fui diminuindo o carro para o homem sair do meio da estrada, senão eu atropelava ele. Aliás, não sei nem se era homem, né? E ele então, eu fingi que ia parar, ele saiu da estrada e eu então acelerei e fui embora e graças a Deus, até hoje ele não me pegou. Não é? Mediunidade de presciência de Chico.